Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A transfiguração não foi um espetáculo para os discípulos, foi uma preparação para que, quando eles vissem a face desfigurada de Jesus, preso, crucificado, humilhado, eles não se esquecessem quem era o Senhor. Que eles se lembrassem que aquele transfigurado, glorioso, é o mesmo que daria a vida e estaria desfigurado na cruz. Como já dizia, a face de Cristo hoje se apresenta gloriosa, mas sem esconder também a sua paixão. É por isso que a liturgia traz para nós, como já ouvimos inicialmente, Jesus luminoso e Jesus também, na sua paixão, sofredor. Porque a nossa vida é assim, é feita de momentos de tabor, momentos iluminados em que nós sentimos muito forte a presença de Deus através da oração, através de uma graça que nós recebemos. Quando nós vamos a uma missa e nós sentimos a paz, nos sentimos preenchidos. Quando tudo parece iluminado, parece que as coisas estão se encaixando, estão fluindo. Mas a vida não é feita somente desses momentos. Ela também é feita de momentos difíceis, como na paixão do Senhor. Momentos de cruzes, perdas, limitações, enfermidades, dúvidas, momentos em que nós nos sentimos desinstabilizados. A vida é assim, com as suas luzes e sombras. E é justamente nesses momentos mais difíceis, os de sombra, que nós devemos nos recordar das experiências feitas com Deus. Jesus faz questão de mostrar a sua dor, a sua paixão, mostrar o seu amor através da sua imagem gloriosa, para que eles não se esquecessem, quando eles vissem Jesus acabrunhado pelo sofrimento, de que ele venceria, de que ele teria a glória dada pelo Pai. Então nós devemos, nos momentos difíceis, relembrar também os momentos bons, porque isso nos dá esperança, esperança de continuar seguindo em frente. Às vezes, quando nós estamos vivendo um momento difícil, parece que ele não vai terminar, parece que a vida se reduz a ele, mas a vida não é só isso, né? A vida passa sim por esses momentos, mas a vida em Deus, movida pela esperança cristã, essa
se encaminha para a ressurreição. Jesus foi glorificado diante de todas as nações, mas antes disso, ele também aceitou entregar a sua própria vida e morrer por nós. É no sacrifício de Cristo que ele nos alcança a salvação e que ele passa a ser Senhor exaltado pelo Pai. E hoje, nesse evangelho, nós ouvimos o Pai que, através desta voz lá da nuvem, diz: esse é o meu filho muito amado, escutai-o. São muitas vozes que falam hoje na nossa cabeça. Algumas das nossas próprias preocupações. E nem sempre de coisas reais, é coisas que talvez nós imaginamos, coisas que nos assaltam, não é? Nos pensamentos, e por vezes até negativos, não é? Existem outras vozes, que são aquelas das redes sociais, de personalidades, de pessoas que às vezes falam muito bem, mas nem sempre estão falando daquilo que é verdadeiro, e mesmo com argumentos convincentes, nem sempre falam de algo de forma legítima. Existem também outras vozes, que são aquelas de pessoas que dão as suas opiniões, algumas até tentando nos ajudar, outras, talvez sem perceber, nos confundindo mais ainda. Vozes, 1000 vozes que falam dentro de nós, ao redor de nós. E o Senhor nos convida hoje a ouvir a voz do Pai. E a voz do Pai diz: escutem o meu filho. Então é na palavra de Deus que nós encontramos esperança, direção. É na palavra de Deus que nós conseguimos também transpor esses momentos difíceis de cruz e enxergar no horizonte da fé que existe algo maior reservado para nós. Então a voz que transforma realmente a nossa vida e a voz que nos dá segurança, a voz de Cristo Jesus. Escutá-lo significa acolher essa palavra e associá-la ao nosso dia a dia. Escutá-lo quer dizer confiar nos ensinamentos de Jesus. Escutá-lo é também permitir que essa voz nos direcione nas escolhas que nós temos, nas decisões que nós tomamos. Esse é o verdadeiro caminho da santidade. Caminho sim de cruz, mas caminho que leva para a glória de Deus. Que essa festa da transfiguração não nos leve a negar Jesus crucificado, mas ver que depois da cruz vem a ressurreição. Então, depois desse momento difícil que você passa, vem algo infinitamente maior, com mais maturidade, com mais força, com mais luz, com mais agradecimento por tudo aquilo que nós passamos, sempre na companhia de Deus. Porque quem permanece em Cristo, mesmo na hora difícil, é aquele que também estará com Ele na sua glória. Que assim seja na nossa vida, no nosso caminho cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.